Bom dia. Antes de mais nada, dá aquela força, se inscreve no canal. É isso. O que eu tinha que fazer aqui é colocar o quadro elétrico em dia nessa casa, né? Dar uma verificada qual é a situação da instalação e atualizar o que precisa ser atualizado, porque a última reforma nessa casa foi feita nos anos 80. As coisas parecem ser bem fora de norma. Então, o que eu queria fazer é refazer o que der para fazer agora de instalação elétrica e dar uma verificada nas condições dos disjuntores, do quadro, das proteções e tudo. Só que tem um problema. Na verdade, tem alguns problemas. Um problema é que eu não achei quadro elétrico nenhum. Eu olhei, fucei todos os cantos, não achei quadro elétrico nenhum. E aí aqui embaixo, vou mostrar aqui. Eu achei essa tampa muito suspeita. Isso eu já dei uma olhada nela ontem. E eu falei, pronto, tá aqui o quadro elétrico. Mas foi engano meu. Você vai ver que bizarrice que tem aqui dentro. Tcharam! Primeiro que tem uns... Você vê que tem uns terra aqui que não estão indo para lugar nenhum aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá morto esse terra aqui. Aí eu comecei a mapear para ver o que era isso todos esses fios aqui, esse emaranhado. Aí eu descobri algumas coisas. Por exemplo, aqui tem duas instalações elétricas, uma que está indo para a casa de baixo e outra que está indo para a casa de cima. A que está indo para a casa que eu estou fazendo o quadro elétrico é essa instalação aqui, desse conduíte aqui. Esse conduíte aqui vem do relógio lá da companhia de eletricidade, lá de fora, e ele já passa aqui e antes de qualquer proteção ele já tem aqui uma conexão. O que é completamente irregular, né? Normalmente você vem do relógio com fio protegido diretamente até o quadro. E a primeira conexão é feita no disjuntor geral. Aqui não, aqui ele já tem uma primeira conexão. Para quê? O que eles fizeram aqui? Eles desviaram a luz daqui para a iluminação do corredor aqui, para essa iluminação do corredor. E uma outra para a campainha, que vai descer até o interruptor da campainha ali, criando esses dois circuitos completamente desprotegidos. E eu não sei porque que essa caixa foi feita dessa forma, não sei porque que ela é cheia de concreto, não sei se eles só fizeram uma moldura em volta da parede, eu vou ter que mexer em tudo isso aqui. Claro que na instalação da outra casa aí eu não vou nem mexer. Mas voltando então aos problemas dessa instalação, a ausência de quadro elétrico, né, porque para mim a última esperança era aquele painelzinho lá de baixo. E lá dentro eu verifiquei todos os cantos, eu não achei nenhum vestígio de quadro elétrico, segui os fios e tudo. O outro problema que eu tenho é com a espessura das paredes. Isso aqui é um prédio de 300 anos, sei lá, foi reformado para ser residencial há uns cento e poucos anos, 120 anos, 110 anos, não sei. Foi reformado novamente, a última reforma foi nos anos 80. E eles fizeram parede atrás da parede estrutural. Ou seja, o conjunto da parede de pedra e a parede de tijolo faz mais de 70 centímetros de espessura. Que é essa parede aqui, ó. Se você for ver, todas as paredes têm essa espessura aqui. Daquela ponta ali até aqui. E deixa eu apagar a luz aqui. Aqui dentro, olhando todas as tomadas, desmontei todas as tomadas, interruptores, fui seguindo os fios, caixa de derivação, fui olhando canto por canto. Você pode ver pelo estado da tomada que a instalação é bem velhinha, né? Inclusive esse plástico aí, você começa a puxar ele e começa a quebrar. Eu fui chegar nessa caixa de derivação aqui. Olha a monstruosidade. Eu puxei os fios para fora já e comecei a mapear. É uma caixinha 4x4 que tem mais ou menos aí uns 35 fios chegando nela. Preciso ainda ver exatamente, terminar o mapeamento, ver exatamente o que vem de onde, o que está funcionando, o que não está, se tem circuito aí que não está ativo e otimizar isso. Eu fiquei pensando o que eu posso fazer para transformar aquela caixa de derivação lá em uma passagem para um quadro de luz e fazer um quadro de luz exatamente como tem que ser feito e tudo mais. Aí eu pensei nessa parede aqui.
né? Essa paredezinha aqui pequena, que tem uns 50 centímetros de largura. E de espessura tem aqui 13, deve ser. O que eu iria fazer, então, seria remover esse armário aqui e fazer o quadro elétrico do lado de cá, para cá. Ou seja, quem entra pela porta tem acesso ao quadro elétrico, mas quem está aqui dentro não vê o quadro elétrico, ele ficaria nas costas daquela parede. Aquela parede não tem uma espessura suficiente para embutir completamente o quadro elétrico, então ele ficaria talvez um espacinho para fora assim. Então, depois da instalação, talvez eu tenha que prever uma moldura em volta do quadro elétrico, ou então uma parede de drywall para dar um pouco de avanço aqui, para ficar tudo embutido direitinho. Então o que eu quero fazer ali em cima, abrir aquele espaço ali, aquela caixinha cinza na esquerda lá é uma campainha, tem uma caixinha redonda lá atrás dela. Pretendo abrir todo aquele espaço e transformar em uma caixa de derivação grande, descer os conduítes para um quadro elétrico aqui, descer mais conduítes para outra caixa de derivação embaixo. Atualmente todos os conduítes estão saindo para cima, mas no futuro, ou depois da reforma, nas futuras instalações, pode ser necessário fazer conduíte saindo por baixo. Então já vou prever a caixa de derivação embaixo também. Não vou cavar os conduítes, nada, mas eu vou deixar ela posicionada e com acesso ao quadro. Então quando precisar, já vai estar pronto no esquema para fazer a instalação. Sempre que a gente faz uma instalação elétrica é sempre bom dimensionar a mais. Ou seja, por exemplo, aqui, com as condições atuais da instalação, eu preciso de aproximadamente 14 disjuntores, 14 slots para disjuntor no quadro. E com a instalação do sistema de aquecimento que vai ser feito depois, eu vou precisar de mais 8 slots, né? Ou seja, aí dá 22. Então, em vez de comprar um quadro de luz de 24 slots para disjuntor, eu vou usar um para 36. É sempre bom dimensionar para mais, porque você nunca sabe no futuro, pode precisar de espaço e é besteira ter que trocar um quadro de luz novo por falta de espaço nele, ou ter que fazer um quadro de luz secundário, que é o que muita gente faz. Então vamos dar uma olhada aqui no material que eu tenho para fazer esse esquema. Tem aqui 2 caixas de derivação, conduítes. Aqui está o quadro elétrico de 36. Esse quadro é bem bacaninho, eu estava dando uma olhada no esquema de montagem dele. Super legal de embutir. Aqui, barramento pro terra. Cabos. Aqui eu vou usar o azul pro neutro, que é o padrão aqui. Vou usar marrom e preto para fase. Aqui o verde e amarelo pro terra normal. Aí aqui eu tenho os terminaizinhos para fazer um serviço bem feito. Tenho emenda de fio. Tenho mais emenda de fio. Mais emenda. Essas emendas vago, além de serem bem práticas para eventual futura instalação de outros equipamentos e tudo mais, elas são ótimas para isolamento elétrico. Quando alguém precisar mexer em alguma parte da instalação elétrica, a pessoa pode facilmente desmontar e reconectar o que precisar fazer. Eu tenho um alicatezinho para fazer os terminais. Um passa-fio. Mais fio. O roxo eu vou usar para fios de iluminação. As fitas isolantes. Essa caixinha é bem legal, depois eu mostro ela. Eu vou usar ela para passagem dos fios lá do quadro de baixo, onde eles estão emendados agora, e o fio vai subir direto até o quadro de luz. Depois eu mostro isso aqui, bacana. Aqui eu tenho os disjuntores. Esse é o diferencial. Aqui eu peguei um de 32.
que vai ser o suficiente para essa casa. Se no futuro precisar de um maior, é só trocar. Aqui tem os outros disjuntores para os outros equipamentos. Tem aqui de 16, tem de 6, tem de 10. E aqui tem mais disjuntor, esses aqui de 16 também. Uma tomada para pôr no quadro. Eu recomendo sempre que você faz um quadro elétrico novo, você colocar uma tomada dessas, que vai ser uma tomada que vai estar ligada direto no pente do disjuntor geral. E sempre que você for ligar uma máquina muito potente, um aparelho de solda, uma esmerilhadeira, alguma coisa que puxa muita eletricidade, você liga direto nessa tomada aqui no quadro. É sempre bom colocar, custa pouco e ocupa só 2 slots. Ah, isso aqui é um parto conseguir achar isso aqui. Parece que aqui na Itália as pessoas não estão muito acostumadas a fazer a instalação elétrica como a gente faz no Brasil. Esses pentezinhos, procurem tudo quanto é canto. Tem lugar, loja de elétrica que as pessoas nunca ouviram falar. E realmente eu andei olhando algumas instalações elétricas em alguns lugares aqui e as pessoas não usam esses pentezinhos. Eles fazem aquela ligação de disjuntor para disjuntor, passando o fiozinho, pulando o fiozinho. Sendo que isso aqui é muito mais seguro, além da praticidade, claro. Aí eu consegui achar um comércio online que vendia, tive que esperar chegar isso aqui. Mas outra coisa também que é muito difícil é o terminal genérico. Você não acha terminal genérico aqui, é muito difícil. Isso aqui tive que mandar importar da China por um site americano, para você ter uma ideia. É muito difícil achar isso aqui, as pessoas não sabem o que é, nem para que serve. E eu não consigo fazer uma instalação de quadro de luz decente sem colocar um terminalzinho que nem esse. Bom, então eu vou começar desmontando esse armário aqui para ter acesso a essa parede, né? Ó, até que foi mais fácil do que eu imaginava. Agora vou traçar aqui, marcar e começar a cortar. Bom, então eu cavei aqui esse primeiro sulco aqui, né? Essa primeira coluninha aqui, para duas coisas. Uma, que ela vai servir depois para passagem de um conduíte entre a caixa de derivação e o quadro que vai ficar aqui e a caixa de derivação que vai ficar embaixo, mas também para conseguir ver exatamente onde está a emenda dos tijolos, onde está começando e terminando cada fileira de tijolo, porque assim eu consigo posicionar melhor o buraco para o quadro, porque se eu conseguir colocar o quadro entre uma fileira de tijolo e outra, essa aqui é muito baixa, talvez a de cima, eu vou ter menos trabalho e a parede não vai perder tanta estrutura. As normas aqui de altura do quadro elétrico me permitem essa margem aqui, eu posso subir ele um pouquinho mais ou descer um pouquinho mais, e ainda assim deixar dentro da altura padrão que precisa ser. Agora, duas coisas curiosas. Aqui, por trás do reboco, tinha uma caixa de luz aqui, que está fora de uso, né? Os fios estão até ressecados e estão sem corrente. E o mais estranho é aqui em cima, ó. Olha o que eu achei aqui em cima. Aqui tem esses dois fios aqui, que estão indo para o meio do tijolo, pro meio do cimento aqui, estão sem conduíte, sem nada. E aqui eles entram nesse tipo de cano aqui. E aqui tinha um monte de fio sólido, ó, que está isolado com cimento. Eu nunca vi isso, tava cheio de cimento aqui, ó. Ainda dá pra ver o cimento, assim, o fio no meio do cimento. E eu pensei que era só um pouquinho de cimento tampando uma caixa antiga de luz, mas não é, os fios estão cheios de cimento, o cimento vai até lá dentro. Acho que eles derrubaram cimento líquido aqui, jogaram cimento líquido aqui. Não sei por que motivo, eu nunca vi isso. Só que eu tenho receio de que esses fios estejam ligados a alguma coisa. Eu não pude testar eles aqui ainda. Eu vou ter que verificar, vou ter que abrir isso aqui melhor. Fazer um recorte aqui para ver
para onde que esses fios estão indo, de onde que estão vindo, tentar entender se eles têm corrente ou não, antes de abrir aqui para fazer a caixa de derivação, que vai ser aqui. Aqui nesse buraquinho eu achei até um jornal, esse jornal aqui, que estava na caixa de derivação, ó, preso no cimento, e estava tentando ver se eu encontro a data nele aqui. Eu vou ver se eu encontro a data, depois eu falo para vocês. E tinha também uma outra caixinha aqui, muito estranha, depois eu mostro também. Então, atualizando aqui um pouco a situação, agora tá assim, ó. Eu tive que revelar aqui os conduítes. Descobri que tem esse fio do terra que tá vindo do andar de cima sem conduíte. Eu não sei por que as pessoas economizam em uma coisa tão simples como um conduíte e faz tanta diferença, né? Mesmo porque tinha um bloco de concreto aqui que estava abraçado no fio, eu tive que bater com uma marreta de cada lado para quebrar ele sem estragar o fio, né? Tudo bem que depois eu vou ter que repassar um outro fio porque ele já está danificado aqui. E aí tem os conduítes. Você vê esse emaranhado de conduíte, tudo para uma só caixinha de derivação de 4x4. Totalmente fora de qualquer bom senso. Não falo nem de norma, falo de bom senso mesmo. E aqui estão os fios, que estão emendados porcamente aqui, né? Aí aqueles fios que estavam vindo por baixo da caixinha 4x4, que estavam sem conduíte também, que são esses aqui. Eu revelei eles para ver de onde eles estão vindo. E eu testei, eles estão sem corrente. Todos eles sem corrente. E eles estavam interligados em uma caixinha que estava aqui por trás, que foi enterrada, que estava com esses fios aqui. Um deles, que é esse aqui, eu acho, que é o que desce para essa caixinha aqui. E os outros dois eu não tenho a menor ideia para onde eles vão, porque eles estão entrando, ó, dá para ver aqui, eles estão entrando no concreto. Não dá para ver para onde eles vão. Não dá para ter ideia, não dá nem para dar uma puxadinha, para dar um toquezinho na outra caixa para ver de onde está vindo. E lembra que eu tinha dito que eu tinha encontrado um negócio estranho na outra caixinha? Ó, tô com ela aqui, ó. Essa é a outra caixinha que eu arranquei de lá, né? E aí por trás dela tava esse negócio aqui. Aí eu olhei esse símbolo e falei, nossa senhora. Aí eu fui vendo aqui. Eu ainda não pesquisei para ver o que é, mas tá, parece que é uma caixa de fósforo. Aqui tem um lugar para riscar aqui atrás. Mas eu achei muito estranho. Principalmente que isso aqui é muito antigo. A última reforma, então, como eu tinha dito, data dos anos 80. E eu me informei, me falaram que quando foi reformado essa casa pela última vez, nos anos 80, a pessoa que reformou não queria saber muito de investir. E ela queria conter despesas ao máximo, conter os gastos, e queria tudo mais simples, mais vagabundo, mais barato, da forma mais econômica possível. E isso se reflete aqui na instalação, dá pra ver, né? Dá pra ver muito bem que isso foi feito, eu não digo de forma econômica, mas feito de forma porca, né? Isso assim é uma instalação porca. Então, agora que tá tudo já mais ou menos revelado, eu vou conseguir começar a instalação do novo quadro elétrico. Tô de volta aqui no corredor, porque eu tava querendo agora passar o fio. Eu descobri uma coisa que talvez atrase o meu trabalho aqui. Que aqui na Itália, a partir das 12h30, do meio-dia e meia, até as 3h30 da tarde, a gente não pode fazer barulho. Então eu comecei a quebrar ali em cima para fazer o espaço para o quadro elétrico. E eu tive que parar porque não pode mais fazer barulho até agora às 3h30. Então talvez isso atrase um pouco o meu trampo. Vamos ver se eu consigo desviar um pouco a atenção e fazer outra coisa antes. Então o que eu estou vendo agora é para passar o fio. Eu queria passar os fios que vêm do relógio, que estão vindo até aqui. Deixa eu acender a luz aqui. E refazer essa conexão de uma forma isolada e passar os fios direto até onde vai ser o novo quadro. Aí eu estava verificando aqui o caminho que o fio faz. Então eu estou achando que são esses dois fios marrons que estão vindo aqui para o conduíte. Aqueles não diferenciam nem fase nem neutro. Tá tudo marrom, igual, como se fosse a mesma coisa, mas depois eu vou passar os fios certos, identificar tudo mais. E aqui tá vindo esse fio aqui, que é o da campainha, que tá entrando junto aqui nesse conduítezinho finíssimo aqui. Aí, seguindo o caminho dele,
Eu chego aqui, eu já dei uma vasculhada nessa caixinha aqui, não tem passagem daquele conduíte, ou seja, ele vai pelo chão em vez de vir aqui por cima. Então ele segue aqui pelo chão. Ele sobe aqui. Aqui ele sai nessa caixinha aqui. Tá aqui os dois fase neutro, que eu não sei qual que é qual aqui, e o da campainha. E eles entram nesse conduíte menor aqui. E junto com esses outros 3 fios, agora são 6. E esses 3 aqui são do paralelo da luz do corredor. 6 fios, sendo que um fase e um neutro que vem do relógio, passando nesse conduítezinho junto aqui. É uma coisa de louco. Aí eles vêm pra cá. Eu achei eles aqui de novo. Eles estão aqui de novo. Eles vêm de lá de baixo por esse conduíte aqui, entram pra cá. Aí eu vi que o paralelo da luz do corredor tá pegando fase e neutro diretamente do fio que vem do relógio. Outro absurdo, muito irregular isso. É um perigo de incêndio isso aqui. Aqui tá assim. Eu tive que parar um pouco por causa do barulho. Mas aqui eu vou cortar mais uma camada do tijolo para poder embutir o quadro. Aqui as passagens dos conduítes que vão para as caixas de derivação. E essa profundidade tá boa para os conduítes. Eu vou passar 3. E as caixas de derivação vão ficar aqui. Vai ter uma aqui. A outra ali em cima, aqui, nesse pedaço aqui. Aí lembra que eu tinha falado que eu tinha achado um jornalzinho que estava numa caixinha aqui atrás, que eu ia tentar tirar para ver o que era? Olha aqui. Não tem muito indício de data, não tinha data aqui. Mas eu vi aqui uma propaganda de uma Alfa, que eu acho que é a Alfa Julieta, lá do começo dos anos 80. Mas aí eu vi aqui uma notícia, acho que é aqui mesmo, falando de um presidente do Irã, esse Bani Sadr. Aí eu dei uma olhada na Wikipédia rapidão e vi que ele foi presidente em 1980, durante um ano. Ou seja, esse jornal aqui é de 1980. Então a última reforma foi feita a partir de 1980, né? Porque pode ser que ele tenha usado um jornal velho aqui, né? Mas enfim, imagino que fosse realmente nos anos 80, 80 até 84, 86, vai saber. Essa instalação, por enquanto, eu vou descer ela para o quadro, fazer as ligações como precisa ser feito. Conforme a reforma for avançando na casa, cada nova instalação que necessitar um disjuntor dedicado, eu vou refazer a ligação, a conexão com os conduítes até as caixas de derivação mais próximas, ou seja, se vier pelo chão, eu jogo para cá, ou se vier do piso de cima, eu jogo por aqui, nessa caixa de derivação. Eu vou fazer dentro dela um barramento para o terra. E dentro dessa aqui também eu vou fazer um outro barramento para o terra. Tô aqui de volta. No final das contas, nada feito. Esse conduíte aqui, ó, que tá indo com a fase e o neutro e o fio da campainha, que tá indo fazer uma escalinha ali e outra escalinha ali, antes de ir para aquela caixa de derivação onde eu vou instalar o quadro elétrico, está completamente entupido. Eu não consigo nenhum movimento do fio, nem puxando, nem mexendo, nem tentando com passa-fio. Não funciona, esse conduíte deve estar esmagado em algum lugar. Você vê um monte de remendo para tudo quanto é canto. E em algum desses remendos eles devem ter esmagado o conduíte, ou na própria instalação devem ter esmagado o conduíte. Então eu não consigo fazer passar. Aqui, onde está passando os 2 fios fase neutro, o fio da campainha e mais esses 3 do paralelo, eu pensei que aqui pelo menos eu ia ter alguma esperança de conseguir puxar esses fios e conseguir passar os 2 fios de 6 mm da fase neutro do relógio. Mas mesmo assim não consegui. Tentei cutucar o fio de um lado do outro, puxando, não se movimenta, nada, nada, nada. Então a solução que eu vou arrumar vai ser o seguinte: eu vou daqui, dessa caixa horrível aqui, eu vou desfazer essa emenda aqui. Eu vou jogar esses 2 fios para fora do quadro, lá para cima, por um caminho que eu vou cavar. E ali eu vou colocar uma caixa de passagem 4x2 com a minha conexão isolada. E aí eu vou colocar conduíte externo subindo por aqui. Até esse ângulo aqui eu vou fazer uma curva, subir até o teto lá. Depois desse teto voltar para cá
acompanhar essa curva aqui da coluna, mais outra curva, subir aqui, fazer uma curva acompanhando o teto. Aqui eu vou tentar furar por fora do batente dessa porta para jogar para essa caixinha aqui. Dessa caixinha pro quadro eu consegui passagem. Para onde vai ser o quadro? Foi o único lugar que eu consegui passagem. Tudo isso aí eu vou precisar de 8 metros, já medi já, 8 metros de conduíte externo e 8 cotovelos 90 graus. E eu não tenho esse material, então eu não vou parar para ir na loja de material comprar. Eu vou sentar a ripa, eu vou continuar lá com a instalação do quadro. Vou deixar esses fios agora e isso vai ficar para um próximo dia assim que eu tiver o material. Bom, por enquanto tá assim, então eu tive que acabar abrindo mais esse vão que estava aqui, que eu tinha cavado os sulcos para 3 conduítes, porque eu resolvi passar mais conduíte em função da quantidade de equipamento que está conectado aqui e quantidade de pontos de tomada e de luz. Então eu tive que abrir mais aqui para passar mais conduítes. Então estou com 6 conduítes de 32 aqui. O quadro de luz já está no lugar. Aqui está a caixa de derivação de baixo, que por enquanto vai ficar só com o barramento do terra. E depois no futuro, precisando, eu vou quebrando e colocando, passando os conduítes por aqui. Os que vão pelo chão, por baixo do chão, quando for trocar esse chão. E o próximo passo aqui vai ser desfazer toda essa bagunça de fios aqui. Jogar todos eles aqui para o quadro e ligar eles nos respectivos disjuntores, esperando que eu consiga comprar os conduítes externos para fazer a ligação por fora para a eletricidade que vem lá do relógio para vir para cá. Já que pelo conduíte interno não deu porque está ou esmagado, obstruído com cimento, sabe-se lá. Fazer o conduíte externo no diâmetro decente e passar os cabos como precisa ser feito. E depois é só cimentar. Aqui para segurar normalmente eu colocava aquelas travessinhas de madeira com ripinha e tudo mais, mas eu lembrei que eu tinha esses metais aí no meu quintal aqui. Aí achei que ficou um trabalho mais decente, segurou bem aqui o conduíte, tá abaixo da espessura do muro, então não vai ficar aparecendo na hora de rebocar. E vai ficar bom, o quadro tá no lugar, não precisei parafusar nada, só com essa estrutura montada aqui o quadro já não mexe mais. Ficou certinho aqui. Tô pensando se eu coloco aquela espuma de expansão, talvez seja uma boa ideia.
O cimento secou. Já secou. Ficou bom. Como aqui vai uma placa de drywall aqui por cima, eu não me preocupei muito com o acabamento. Contanto que ele ficasse no nível, pra mim tá bom. Esses frisos vão sair, vai vir o drywall bonitinho, ocupando todo esse L aqui, com os recortes das caixas, tudo. Então a moldura vai ficar na altura certa. Com a profundidade do drywall, ele vai dar o preenchimento certo aqui. Vai ficar bonito. Antes de tirar os plásticos, eu vou dar só uma mão de tinta aqui, só para dar um acabamentinho no cimento. Mesmo que vá ser coberto com drywall, eu não gosto de deixar assim. Eu gosto de sempre dar uma protegidinha no cimento com uma camadinha de tinta, não custa nada.